lá em 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o 29. Diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Eu vos escrevo estas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra transforme nossas vidas nessa manhã. Derrama a tua graça e fala aos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda existe na igreja uma quantidade muito grande de pessoas que, apesar de já estarem na igreja, há muito tempo, nunca se entregaram a Cristo de fato, O próprio Jesus disse que na sua vinda, quando os anjos começarem a separar os bodes das ovelhas, alguns vão chegar diante deles e dizer: Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. E qual vai ser a resposta de Jesus? Não vos conheço. Pessoas que viveram o tempo todo na igreja, conhecem a igreja, o evangelho, mas nunca de fato se entregaram a Cristo. O exemplo das coisas que nós temos visto ultimamente aqui no nosso país de líderes religiosos, líderes evangélicos. Isso se faz presente hoje, em dia, quando muitos religiosos têm se envolvido nos mais diversos tipos de escândalo que maculam a fé evangélica no nosso país. Há muito tempo eu venho falando uma questão que, para mim, é muito séria. A igreja evangélica, de uma certa forma, está ensinando as pessoas a serem religiosas, mas não a serem cristãs de verdade. Ser religioso é uma coisa, ser cristão é outra. Então, por exemplo, você pega um Eduardo Cunha da vida, que fez um desvio lá de 500 mil reais e de repente tinha 50 mil reais de dízimo lá na igreja. Quer dizer, ele aprendeu que tinha que dar o dízimo de tudo, até da propina que ele desviou. Então ele aprendeu a ser um religioso. Um evento que aconteceu até antes desse, quando os deputados lá da bancada evangélica, depois de conseguir negociar uma propina, e em cima da mesa estava um monte assim de dinheiro, eles se abraçaram e oraram a Deus agradecendo pela propina que estava em cima da mesa. Então, para mim, quando a pessoa está lá e entende que aquilo é errado e mesmo assim quer fazer aquilo errado, é uma coisa. Mas quando a pessoa entende que aquilo é errado, porque todo mundo entende que aquilo é errado, mas ainda assim acha uma brecha para entender que Deus está abençoando aquilo ali, tem alguma coisa muito fora do lugar.
Muito fora do lugar. E agora, mais recente, o caso da deputada que mandou matar o marido, e tem o áudio dela, a mensagem dela dizendo ao filho fazer o quê? Se separar vai ser um escândalo. Não pode separar, mas pode mandar matar, né? Então, e não só mandar matar, mas arquitetar com os próprios filhos para matar. É uma coisa assim, sem sentido nenhum. E agora o presidente lá de um dos partidos, pastor, ex-candidato a presidente, também preso por estar envolvido em esquema de corrupção. Então tem uma coisa muito, muito torta aí, muito fora do lugar. E essas pessoas acabam maculando a fé evangélica, porque as pessoas olham de fora para essas pessoas e dizem assim, isso são os evangélicos. E na realidade eles são falsos evangélicos. E aí a gente vai entender aqui o que João fala sobre isso, né? Então, a falta de discernimento do mundo faz com que essas pessoas acreditem que isso é ser crente. E não é, né? Não tem nada a ver. E nós sabemos que isso não é verdade. Essas pessoas, na realidade, elas não fazem parte da igreja do Senhor. Elas são inimigas de Deus. Se colocam como amigas de Deus, mas que no final das contas são inimigos de Deus. E é interessante que isso passa muito assim para uma generalização dos evangélicos, né? Porque você pega um João de Deus da vida. Você viu alguém falando mal do espiritismo por conta disso? Eu não vi. Eu vi o pessoal direcionando para ele. Aliás, muita gente, inclusive, ficou caladinha, né? Ficou caladinha. Como alguns pastores aí que estão na mídia fala de todo mundo, à torta e à direita. Quando esse pastor, por exemplo, líder de partido, foi preso, não deu uma palavra, né? Então, falar do outro lado é mais fácil, enfim. Então, o nosso tema hoje vai se relacionar com essa falsificação que tem dentro da igreja. E você vê como Deus faz o negócio, né? Porque eu não planejei, a gente está seguindo uma sequência, mas a sequência traz exatamente um dado da realidade que a gente está vivendo aqui. Então, o tema de hoje será oposição à verdade de Deus. Oposição à verdade de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que os opositores da verdade de Deus, primeira coisa, eles não conseguem permanecer na igreja. Se eles fazem parte de uma igreja verdadeira, de uma igreja que é séria quanto ao seu propósito divino aqui na terra, essas pessoas acabam saindo da igreja. Peguem essas seitas aí que existem, Universal, Testemunho de Jeová, Adventista, veja a história deles. Eles saíram de igrejas sérias, certo? Surgiram a partir de igrejas sérias, mas não conseguem permanecer. Veja o que é que diz o versículo 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouviste. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, João fala aqui que essa é a última hora, ou seja, que nós vivemos os últimos dias. Por que é que ele fala isso? Para os apóstolos, a vinda de Jesus e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a partir da ressurreição, você tem o início de uma nova era. A antiga era acabou. Era ali o momento em que, da antiga aliança, baseada na lei do Antigo Testamento, essa era acabou e se inicia uma nova era a partir da ressurreição de Jesus. E essa era acaba quando Jesus voltar para iniciar a eternidade, certo? Então, nesse sentido, desde a ressurreição de Jesus, nós vivemos os últimos tempos. É a última hora, são os últimos tempos. Quando Jesus fala, por exemplo, nos evangelhos, nos últimos dias vai haver guerras, rumores de guerras, desastres naturais, pestes, né? Falou-se muito agora com esse período de pandemia,
Quando Jesus fala disso, dos últimos tempos, é desde a época que Jesus ressuscitou até agora. A gente está vivendo os últimos tempos. Ah, pastor, faz mais de 2000 anos. Sim, é o último período de tempo que a gente tem. A gente pode durar até mais 2000 anos, não sei. É o último período de tempo que a gente tem para a vinda de Jesus e o encerramento dessa era, né? Cujo representante, na primeira parte, o representante no período da lei era Israel. Israel abandonou o Senhor. Hoje, esse período, esse último período, ele é representado pela igreja. Nós somos os representantes do Senhor, ok? Então, para João, nós vemos essa última hora, esses últimos tempos. E ele traz uma característica dos últimos tempos, que é o surgimento da oposição a Cristo. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado. Veja, em alguns momentos nas Escrituras, o próprio João em Apocalipse, ele vai falar de uma figura que aparece nos últimos momentos de fato lá. Alguns vão fazer a divisão da tribulação, tal, a gente vai entrar nessa questão aqui. Um líder, alguém que vai se levantar e vai querer tomar o lugar de Deus e vai ser uma oposição final a Deus. Esse é o anticristo, lá na frente, né? Tem filme, tem livro, tem muita coisa falando sobre isso. Mas João aqui, ele trata do conceito de anticristo. E qual é o conceito de anticristo? Anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. Então ele não está falando de uma pessoa específica, mas ele está falando de pessoas que se opõem a Cristo. Então, é característica desses últimos tempos o surgimento de oposição a Cristo. As grandes heresias que surgiram na igreja, a partir da igreja, dentro da igreja, foram de opositores a Cristo, de anticristos, que negaram especialmente verdades relacionadas a Cristo, ou dizendo que Cristo não era Deus, que é o que João enfrentou muito aqui, por conta dos gnósticos. A gente já falou disso, né? Os gnósticos diziam que Jesus não veio em carne. Felipe falou disso no último domingo, quem viu a pregação dele, né? No culto online. Então, ele falava dessa oposição desse pessoal que negava a divindade de Cristo. João já havia falado isso aqui. Então, ele está falando aqui das pessoas que se opõem a Cristo. Então, qualquer oposição a Cristo, para João, é um anticristo. Aqui, e o interessante é que aqui, esses anticristos saíram dentro da igreja, surgiram dentro da igreja. O versículo 19, eles saíram dentro de nós. Surgiram exatamente dentro da igreja. Pessoas que vivem na igreja, que às vezes crescem na igreja, mas que na realidade nunca entregaram de fato a vida a Cristo. E que, por algum motivo e alguma circunstância, levantam doutrinas e pensamentos que são distantes do ensino próprio da igreja, do ensino próprio das Escrituras, para fazer interpretações diversas. No debate terça-feira, né, a gente falou sobre os desigrejados. E isso acontece muito com grupos de pessoas que não conseguem conviver na igreja, porque na realidade nunca se converteram. Não é o caso de todo desigrejado, tá? Existem desigrejados que estão enganados, tomaram decisões erradas baseadas nos seus sentimentos. Isso é uma questão. Mas existe um outro grupo que nunca foram crentes e estão ensinando uma mentira, e muitas pessoas acabam acreditando nessa mentira. Ok? Então, esses anticristos aqui eram parte da igreja. E a saída deles da igreja revela que, na verdade, eles nunca foram da igreja. Eles estavam no meio da igreja, mas nunca foram da igreja. É importante a gente saber o que é igreja, né? Igreja não é o prédio. Igreja não é o prédio. A gente chama de igreja, né? Mas não é o prédio. Igreja são as pessoas, né? A Bíblia chama de edifício, de corpo de Cristo. São as pessoas que compõem, né, a igreja. Agora, a igreja local, que é aqui onde a gente está reunido,
pode ter crente e pessoas que se dizem crente, mas não são. E tem a igreja chamada de universal, não a universal do reino de Deus, né? A igreja universal, que é o conceito de igreja que são todos aqueles que de fato entregaram seu coração ao Senhor, desde o passado até os nossos dias e até depois dos nossos dias, aqueles que vão entregar ainda suas vidas ao Senhor. Então, essa é chamada igreja universal. Só quem sabe quem é a igreja universal é o próprio Deus. O próprio Deus é quem sabe quem de fato faz parte dessa igreja e quem só faz parte da igreja ali local. Então, por isso que às vezes surgem alguns anticristos, pessoas que são oposição a Cristo, mas estão dentro da igreja como se estivessem servindo a Cristo. 2 Pedro 2,22 diz o seguinte, é até forte aqui a passagem aqui, para definir opositores à igreja. Ele está falando aqui, ó, no meu tem o título aqui do capítulo 2, a advertência contra os falsos mestres. Aí como é que ele fala desses falsos mestres? O último versículo do capítulo 2 diz: desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Veja, uma pessoa que é do mundo, que é da lama do mundo, é como um porco que você lava, mas que quando você solta, o que é que ele vai fazer? Se jogar na lama de novo. Se jogar na lama de novo. Então esses falsos líderes, falsos mestres, anticristos, que fazem parte da igreja, uma hora, eles vão mostrar que estão chafurdados na lama. Mais uma vez lembrando o caso da deputada. 55 filhos, sendo 52 adotivos, né? Cantora gospel com um CD gravado por uma gravadora conhecida, pastora com um marido pastor, né? E aí, depois que acontece o assassinato, quando começa a pegar o fio solto ali, começa a puxar aquele fio, o que sai dali mostra a lama, e aqui eu vou usar as palavras de Pedro, né? A lama onde os porcos estavam chafurdados. Então a gente tem que entender isso. Se alguém é anticristo dentro da igreja, uma hora vai aparecer a sujeira. Uma hora ele vai ter que deixar o meio, porque ele não vai conseguir viver escondendo isso o tempo todo. Segunda coisa, os opositores da verdade de Deus procuram diminuir a pessoa de Jesus. Ora, vós tendes a unção da parte dos santos, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista o que vos querem enganar. Para João, veja, João fala aqui de uma unção, né? Ora, vós tendes a unção da parte dos santos. É interessante essa questão aqui, que a gente entende unção de acordo com a linguagem pentecostal, que a gente usa talvez um poder miraculoso que vem lá de cima e toma posse da pessoa e a pessoa recebeu a unção, né? Mais ou menos isso que a gente entende. Mas se a gente olhar direitinho, João relaciona a unção aqui a conhecimento. Ora, vós tendes a unção da parte dos santos, e todos tendes conhecimento.
Lá no, deixa eu ver se é o versículo 27, versículo 27. Quanto a vós, a unção que deles recebeste mantém-se em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Ele está relacionando unção aqui a conhecimento. Agora, não é um conhecimento formal, não é um conhecimento teológico, está falando de conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Então, unção para João aqui tem a ver com o nosso conhecimento de Deus, a nossa relação pessoal com Deus. Certo? Unção aqui é essa relação pessoal que a gente tem com Deus. Então, os crentes daquela igreja conheciam a verdade. Eles tinham a unção, eles tinham o conhecimento de Deus. É o que se espera dentro da igreja, né? Que as pessoas tenham o conhecimento de Deus, tenham uma relação pessoal e íntima com Deus. Porque os opositores de Deus não têm essa relação, não têm esse conhecimento, não têm essa unção. Eles na realidade negam a divindade de Cristo, como os gnósticos faziam. Se a carne, a matéria é pecado, então Deus não pode ter encarnado. Teve um momento que veio o Espírito, desceu sobre Jesus, mas na hora da crucificação ele saiu de Jesus porque Jesus não pode ser Deus. Só que João apresenta exatamente o contrário. Se a gente pega o Evangelho, o início dessa carta, João apresenta Jesus como Deus. O Apocalipse também, ele sempre apresenta Jesus como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João sempre apresenta Jesus como Deus. E aqui ele diz, quem acredita que Jesus não é Deus, esse daí, que Jesus não veio em carne, né? Ele diz, versículo 21, eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque conheceis, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, muitos negavam que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador, mas também que Jesus era Deus. Então, para João, negar isso é ser oposição a Cristo. E negar isso é não só negar a Cristo, mas negar a Deus também. Tem grupos como, por exemplo, eu já falei aqui sobre a dificuldade que eu tenho de gente cantar Voz da Verdade, grupo Voz da Verdade. Por quê? Porque Voz da Verdade não acredita que Jesus é Deus. Logo, ele está em desacordo com o que João está ensinando aqui. Ele está em desacordo. Então, ele canta para um Deus diferente daquele Deus que eu conheço, que é Trindade. E João diz aqui que se ele nega essa verdade, logo, ele também nega o Pai. É uma consequência. Se você não acredita no Filho do jeito que as Escrituras ensinam, logo você nega também o Pai, porque é o Pai que ensina através das Escrituras, certo? Então, os opositores de Deus, né, negam a divindade de Cristo. A permanência em Cristo se dá pela guarda do conhecimento de Deus na vida do crente. Versículo 24, portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, a gente recebe o ensinamento das Escrituras, esse ensinamento ele permanece na nossa vida para que a gente permaneça em comunhão com o Pai e com o Filho Jesus. Jesus nos prometeu a vida eterna, mas alguns querem nos enganar, distorcendo o conhecimento que temos de Deus. Então, muitos crentes não se preocupam em aprender das Escrituras, em crescer nas Escrituras, e aí chega um cara desse de uma seita qualquer, que estuda bastante, né, para repetir aquilo que ele é ensinado a falar, e aí ele chega na casa de um crente despreparado e com 2 palavrinhas ele engana o crente.
E quando ele vai embora, ensinando a mentira, o crente ainda diz, Deus te abençoe. Ainda diz, Deus te abençoe, né? Quando, na realidade, Filipe falou no domingo, né, na segunda carta de João, ele fala um pouco do que está aqui também, e aí ele diz assim, vocês não devem nem receber essas pessoas, porque eles estão pregando um falso evangelho que distorce o ensinamento das Escrituras. Quando Jesus nos promete a vida eterna, ele diz que a gente tem que trabalhar pela vida eterna, fazendo algum tipo de obra, né? Por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele tem que vender ou comprar e dar aqueles livrinhos, né? Aquela revistinha Sentinela. Ele tem que... Antigamente eles vendiam, né? Tem alguns até que vendem, os que têm menos dinheiro vendem, né? Mas o que tem mais dinheiro, ele não vai se preocupar em sair vendendo, ele compra e distribui, né? Por quê? Porque se ele não fizer isso, na doutrina deles, ele não vai para o céu. Ele tem que construir o lugar dele no céu. Isso está totalmente em desacordo com o Evangelho. Durante a Reforma Protestante, e até hoje, no meio católico romano, eles promovem as indulgências. E na época de Lutero, eram vendidas as indulgências. O objetivo era construir a Basílica de São Pedro, né, que está lá no Vaticano. E aí eles precisavam vender essas indulgências, e eles diziam que, comprando aquela indulgência, o cara comprava um lugar no céu. Então, o Tetzel, John Tetzel, que foi o grande vendedor de indulgências para o Papa Leão X, ele dizia assim, que tão logo caísse a moeda no gasofilácio, a alma, porque você comprava por um parente que tinha morrido, né? Caísse o dinheiro no gasofilácio, a alma já saía do purgatório direto para o céu. Quer dizer, você comprava, né? Era só botar o dinheiro lá, que fazia uma transferência feita num banco, né? Jogava a alma lá para cima. E ele dizia uma frase que é até pesada. Ele dizia que a indulgência que ele vendia era tão forte que você poderia ter violado a Virgem, e essa é uma forma polida de dizer abusado sexualmente de Maria, mãe de Jesus. Aí ele diz, você poderia ter violado a Virgem, que você seria perdoado se você comprasse a indulgência. Veja que frase assim, forte, pesada, né? Muito parecido com algumas igrejas que fazem hoje aí, né? Compra o martelo de ouro, compra o feijão que cura o coronavírus, né? Um feijãozinho de R$1.000, uma semente. Enfim, é a mesma coisa. Igualzinho. Falsos mestres, falsos ensinos que desviam as pessoas da verdade. Agora uma pergunta para você. Como está o seu conhecimento de Deus? Como anda a sua relação com Deus? Você de fato conhece o Deus a quem você diz estar servindo? Que confiança você tem nele? Como está o nosso conhecimento de Deus? Porque os opositores da verdade conhecem a mentira muito bem. Mas e nós? Nós conhecemos a verdade? Precisamos pensar sobre isso. Terceira e última coisa, o conhecimento de Deus sustenta os seus servos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ele vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então, o conhecimento de Deus, em primeiro lugar aqui, ele não é baseado em mentira. Ele é baseado na verdade. E para o cristão, não existe a sua verdade e a minha verdade. Porque a gente vive num período em que diz assim, não, isso é verdade para você, mas não para mim. E para o cristão não existe esse relativismo. Para o cristão só existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, o conhecimento de Deus
não é baseado em outras coisas. É baseado na palavra. Então, quando se monta uma doutrina na igreja, não se pode montar uma doutrina baseada na psicologia, na sociologia, e nada disso. Tem que ser baseado nas escrituras, né? E aí, hoje em dia, tem muitas coisas sendo baseadas na psicologia, na sociologia. Quer ver um exemplo? Nós não ordenamos mulheres ao ministério pastoral. Por que não ordenamos mulheres? Porque quem ordena mulheres geralmente usa o argumento: mas nós estamos no século XXI. Mas as mulheres têm capacidade. Mas aí começa a colocar argumentos psicológicos, sociológicos, humanistas. Só não tem um argumento importante, que é o argumento teológico. Teológico. Ora, ninguém nunca disse que as mulheres não teriam capacidade de fazer. Nem a Bíblia diz isso. Só que a Bíblia trata com funções, inclusive na família, né? O marido é o cabeça do lar, a esposa deve ser submissa ao marido, mas o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então são papéis. E essa hierarquia divina, ela tem até na Trindade, né? Até na Trindade. Deus é um, mas até na Trindade tem essa hierarquia. O filho está submisso ao pai. Certo? Então, Deus trabalha nessa perspectiva. Mas as pessoas que fazem essa doutrina não apresentam um argumento teológico. Um argumento teológico. Certo? Então, nós trabalhamos baseado no que as Escrituras ensinam. Mas as Escrituras foram escritas há 2000 anos atrás, são antigas. Aí começa a descredenciar as Escrituras para poder caber o seu argumento. Então, a gente foge disso, porque nós nos baseamos na única verdade para o cristão, que é a palavra de Deus. O conhecimento de Deus nos mantém ao lado dele, não nos deixa distanciar-nos de Deus. Ora, eu fico pensando, né, quantas pessoas se afastaram da igreja por conta do coronavírus. No começo, quando começou os cultos online, que era novidade, gente que fazia 200 anos que não tinha vindo na igreja, aí apareceu nos cultos online, que bênção, né? O pessoal tudo, que bênção, agora vai fazer um avivamento, Deus vai fazer um avivamento, as pessoas vão voltar para a igreja. Totalmente engano. Eu acredito mais numa peneira. Porque não existe crente online, né? Não existe crente virtual, o crente precisa ser real, né? E aí eu entendo que muitas pessoas se afastaram porque na realidade não têm um conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus nos mantém ao seu lado. A gente falou de falsos mestres, né? Tem pessoas por aí que eu ouvi falar que a deputada, que não foi presa porque tem foro privilegiado, continua cantando e pregando na igreja. Isso significa que tem gente lá que continua frequentando e achando a coisa mais maravilhosa do mundo, não consegue se indignar com um problema como esse, porque estão mais baseados na pessoa do que no Cristo. Então nós não nos afastamos de Cristo pelo conhecimento que mantemos dele. E o conhecimento de Deus também nos prepara para a vinda de Cristo. Cristo vai voltar, né? Para os apóstolos, ele iria voltar até ainda na geração deles. Mas Jesus ainda não voltou. Mas o fato é que a gente está quase 2000 anos mais perto da volta de Cristo do que os apóstolos estavam. Então Jesus vai voltar. E o conhecimento de Deus é que nos fará esperar, confiar e sermos chamados, né, no dia que ele voltar para nos resgatar. Ele nos prepara para a vinda de Cristo. O conhecimento de Deus também nos faz ser justos.
nas nossas ações. O crente precisa agir com justiça em tudo que ele faz, porque é assim que Deus age, né? E nós precisamos agir assim também. Então, conhecer a Deus não é conhecer teologia, mas é ter um relacionamento tão íntimo com Deus que nada poderá nos separar dele. Romanos 8, né, a partir do versículo 35, tem ali a letra daquela música que a gente canta, né? Quem nos separará, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a morte, a tribulação, né? E aí ele cita diversas coisas que para as pessoas poderiam ser que separasse, né, de Cristo. Mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Nada. Porque não é o conhecimento teológico que nos sustenta. Tem até uma história famosa de um teólogo que ele tinha 15 doutorados, a maioria deles na área de teologia. Meu irmão, eu não tenho disposição de fazer um doutorado. Porque fazer doutorado é dedicar ali 3 anos exclusivamente para aquilo ali e com o risco de você não conseguir completar. Porque é pesado. O pastor Agostinho fez, né? A gente sabe o que ele passou para conseguir. Então, esse doutor aí, ele tinha 15. 15. E aí, no final das contas, e a maioria dele em teologia, ele tem teologias escritas e tal, no final das contas, dizem que ele morreu budista. Adiantou de quê? Não adiantou de nada. Porque não é o conhecimento teológico. É o conhecimento de Deus, a nossa relação íntima com Deus, tão íntima que se o pastor for, que é o pastor da minha igreja, que eu admiro, que não sei o que, pega em algum pecado, algum escândalo, isso vai me deixar triste, mas não vai me desviar do caminho. Porque eu não sou crente no pastor, eu sou crente em Jesus. E que se eu tiver problema com a igreja, problema sério, né? Não picuinha, se eu tiver um problema sério, que tiver que deixar a igreja que eu amo, eu estou em Cristo, sou crente em Cristo e não na igreja, na bandeira denominacional, né? Eu faço parte da igreja do Senhor, né? Mas eu não sou crente na bandeira denominacional. A minha relação íntima é com o Senhor, é o conhecimento do Senhor. Vão surgir anticristos, vão continuar surgindo. Vamos orar a Deus para que na igreja comunitária de Guadalajara não chegue um anticristo que chega a ser pastor da igreja. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, a minha fé não está no pastor, não está na bandeira denominacional, a minha fé está em Cristo, é nele que eu acredito, é nele que eu estou firmado e ninguém pode tirar isso de mim, né? Próxima semana é o domingo da igreja perseguida. A gente ouve as histórias e sabe como os crentes de fato que estão ali na perseguição, eles não são crentes numa denominação, às vezes eles não têm nem igreja para servir, porque eles são crentes em Cristo, no Senhor. É nele que nós depositamos a nossa fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a ter discernimento para reconhecer que quem vai embora, não para outra, às vezes o cara tem um problema, vai para outra denominação, não é isso, mas quem vai embora para falsos ensinos, esse de fato é um anticristo, que não quer o ensino das Escrituras. Márcia me falou, conversando com uma pessoa essa semana, que alguém chegou para ela e disse, não gosto muito de ouvir muito aqui não, porque fala muito de pecado. Eu já tenho tanto pecado, eu não quero ouvir falar de pecado. Se fosse para mim, eu ia dizer assim, muito obrigado, você acabou de me dizer que eu estou falando a coisa certa. Estou falando, tem muita igreja deixando de falar de pecado, porque o cliente, né? As pessoas, o cliente,
não está gostando de ouvir sobre pecado, vai ter que ir para outro lugar, porque esse é o anticristo. É o inimigo do evangelho e da palavra. Ele acha que quer servir a Cristo, mas não quer. Ele quer servir a Ele mesmo, né? Deus possa nos proteger de tudo isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra, que nos mostra que há um perigo, há anticristos no nosso meio. Que o Senhor nos ajude a ter discernimento, de reconhecê-los, nos ajude a também nos proteger dos seus falsos ensinos, porque a nós interessa conhecermos ao Senhor, andarmos com o Senhor, termos uma relação íntima contigo, de forma que nós podemos até ser abalados na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com a igreja, com os nossos líderes, mas o que não podemos é deixar o Senhor, porque foi o Senhor que enviou Teu Filho para morrer por nós, nos resgatar das trevas, e é ao Senhor que nós devemos a nossa adoração. Cuida de nós, Senhor, guia-nos conforme a Tua palavra, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nós pedimos tudo isso em nome santo de Jesus. Amém.